Hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro. Prova do fazendeiro, tudo ali se encaminhando para a gente ver ou a Vanessa ou a Luana, acredito eu, como as mais prováveis fazendeiras de hoje. Eu ainda aposto muito mais na Luana do que na Vanessa ou na Flora. A Record liberou um spoiler da prova do fazendeiro, eu vou já contar para vocês. Eu acredito que essa vai ser uma prova que vai ajudar muito mais a Luana, porque tem uma questão de esforço físico ali que talvez eu ache mais difícil a Flora superar, tá? Mas vamos ver mesmo, né, como é que vai ser essa prova. Já eu mostro para vocês aí o que a Record falou. Acredito eu também que... Olha, eu pensei que a Flora fosse ser eliminada para qualquer um, viu? Mas o Sasha já pediu tanto que não tem jeito. Eu acho que vai ser a Gisele mesmo, né? Acho que a Gisele, quinta-feira vai embora, a Gisele não fica mais, não tem condição para ela permanecer nesse jogo, não tem condição para ela continuar ali, né? Enfim... o Sasha hoje teve uma discussão com a Gisele, com a Vanessa, teve uma discussão ali também com a Flora sobre essa coisa do limitada. Ontem de madrugada a Flora revelou para ele que ela sabia que a Vanessa tinha contado isso para ela. Então, gente, foi a maior coisa. E hoje o dia todo foi só sobre isso, né? O dia de treta. Imagina, né? Eu acordei já com essa treta rolando ali, né? Porque quando eu liguei a televisão de manhã, já tava rolando a treta. Não deu nem tempo de eu entender como ela tinha começado. Foi só depois que eu recuperei os vídeos lá no R7 que eu fui entender como foi que tudo começou, viu? Mas vamos lá, né? Vamos comentar isso aí. Só vou dizer pra vocês o seguinte, olha... Se eu achava que antes a Gisele ia ter alguma chance de ficar, eu acho que depois do que o Sasha pediu hoje, tá complicado pra moça, né? Eu acho que ela não tem condição de ficar mais, não. Acho que a Gisele é que vai mesmo, né? Enfim, gente, antes da gente começar aqui, né? Obviamente, eu quero mostrar pra vocês o spoiler aí da prova do fazendeiro. Como é que vai ser essa prova do fazendeiro, tá? Deixa eu ler aqui o que foi que a Record passou pra gente, tá? Porque afinal, o spoiler, assim, do que eu entendi, é de uma prova de memória misturado com agilidade. Tinha aquelas típicas provas do BBB em que eles têm que fazer uma série de coisas ali para montar um quebra-cabeça, mas tem que ser bastante ágil para pegar. Vamos ver aqui, vamos ler junto aqui o que a Record mandou. Spoiler da prova do fazendeiro, tá? Deixa eu só pegar aqui o texto, aonde eu coloquei o texto, né? Eu botei aqui no meio do teleprompter para a gente poder acompanhar juntos aqui. Vou falar para vocês. Olha, eu acho que quem tem mais chances ali de vencer vai ser justamente ou a Vanessa ou a Luana, porque é uma prova que envolve memória, percepção e agilidade. Acho que essa parte de agilidade não é muito bem o forte da Flora, né? O texto que a Record mandou pra gente. Para deixar o jogo ainda mais divertido, 3 influencers participarão da brincadeira e vão desafiar as peoas durante a atividade. O objetivo é montar a imagem perfeita de cubos coloridos antes das suas adversárias. Quem conseguir terminar primeiro ganha mais pontos nessa primeira etapa. Para deixar o jogo ainda mais emocionante, divertido e variado, 3 influencers também participarão da brincadeira, vão aparecer no telão divulgando as suas lives em um aplicativo para desafiar as pessoas que estão realmente atentas aos vídeos deles numa atividade, para mostrar qual é a capacidade de percepção das competidoras. A prova é dividida em 3 rodadas. Os pontos conquistados pela montagem dos cubos serão somados ao desafio envolvendo os influencers. Quem finalizar com mais pontos depois de todas as etapas vence a disputa e torna-se a nova fazendeira. Então, assim, se eu entendi
como é que vai ser? A prova vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa dessa prova vai ser justamente essa etapa do cubo, que elas vão ter que montar. Elas vão montar a imagem no cubo, sabe aquele cubo ali que você tem que montar, girar, não sei o que? Pelo que eu entendi, vai ser isso aí, tá? Cubos coloridos, e quem fizer primeiro vai ter uma certa vantagem sobre as demais competidoras. Já aí na segunda etapa, os influenciadores vão aparecer ali no telão e aí vai começar a parte da memória. Eles certamente vão falar alguma coisa, vão mostrar alguma coisa e tal, e as 3 aí vão ter que lembrar o que foi que eles falaram, vão ter que lembrar de uma informação específica que eles disseram, alguma coisa ali, tá? E aí, no fim, vai ter mais uma outra rodada, que eles não disseram aqui nesse texto qual é essa rodada, mas aparentemente essa rodada também tem a ver com o que já foi feito anteriormente. Então, quem tiver mais pontos nas 3 etapas, vence a prova e torna-se a nova fazendeira. Acredito eu, por ser uma prova de agilidade e memória, quem será que tem a melhor capacidade de agilidade e memória dentre as 3 aí? A Vanessa disse que se fosse uma prova de inteligência, daria bom para ela. Vamos ver se vai dar mesmo bom para ela, né? Vamos ver se a prova vai servir para ela. Porque, afinal de contas, né, a Vanessa até agora é uma negação nas provas, né? Não conseguiu se dar bem em nenhuma. Vamos ver se agora ela vai se dar bem em alguma, né? Vamos ver se agora a Vanessa vai mostrar a que foi que ela veio participar da Fazenda, né? Mas vamos lá comentar o que aconteceu da madrugada até aqui. Gente, que cabelo tá horroroso, tá horroroso, tá horroroso. Tá começando a dar a hora de cortar o cabelo de novo, né? Nem tinha visto que o cabelo tava desajeitado ali atrás, né? Nem tinha visto isso, né? Nem tinha prestado atenção. Pronto, vou botar aqui o negócio do fone de ouvido, que aí esconde mais. Vamos lá, eu tenho que ajeitar o cabelo depois, né? Mas vamos lá começar, gente, justamente de onde a gente parou ontem. Aliás, no vídeo de manhã, que na verdade foi postado de madrugada, no começo da manhã. Que foi o momento em que a Gisele teve toda a primeira confrontação com o Sasha. Depois daquela confrontação com o Sasha, a Flora foi pedir perdão para Gisele. É sério, ela foi lá pro quarto e foi pedir perdão para Gisele. Mas não foi necessariamente aquele perdão que vocês estão pensando não, tá? A Flora pediu o perdão da Gisele, mas porque ela não tinha entendido o que o Fernando tinha proposto. Disse ela: Gisele, me perdoa. No entanto, a Gisele disse que não tinha como, porque afinal, disse aí a moça, você me colocou num buraco. E aí a Flora disse que não tinha entendido direito a orientação do Fernando. Disse ela: eu pensei, eu vou puxar a Vanessa porque ela tem medo de prova. Eu não entendi o que o Fernando falou. Gente, o Fernando foi bem claro quando ele explicou isso para ela na formação da roça, tá? E aí a Gisele não aceitou a explicação da Flora, lembrando que a Flora foi avisada perfeitamente, previamente pelo Fernando. E ainda disse mais, o Fernando te avisou do que ia acontecer. E aí, do outro lado ali, o Fernando explicou para ela o que ele tinha proposto ali. Eu tenho um trecho disso em vídeo também, né, que eu vou mostrar para vocês. Seja lá como for, a Flora foi que se colocou nessa situação também, tá? Não dá para dizer que a Flora não sabia o que fazer, porque o Fernando tinha explicado para ela. E o Fernando explicou. Você, se puxar a Luana, vai dar mais chance para um de nós sobrar. E um de nós sobrando, a gente consegue vetar a Luana de fazer a prova. E aí a gente consegue voltar fazendeiro. Mas ela não entendeu nada do que tinha acontecido ali, né? Nada. Eu pensei, bom, o vídeo não entrou aqui. Eu pensei que o vídeo tinha entrado na playlist que eu separei aqui de alguns momentos importantes que eu poderia mostrar em vídeo para vocês, mas não entrou. Tá tudo bem, né? Tudo bem, erros acontecem.
programa ao vivo é assim mesmo. E aí o Fernando explicou para ela, eu tinha dito para você puxar a Luana para justamente a gente ter mais chances de voltar fazendeiro. Só que agora, aparentemente, essas chances vão ficar nas mãos da Luana de novo. Parece que a Luana vai ter mais agilidade para se tornar fazendeira hoje pela segunda vez. Seja lá como for, eu acho que as desculpas da Flora não colaram. Eu tenho uma leve impressão de que ninguém ali gostou muito, né? A Vanessa, inclusive, ficou muito indignada com as ações da Flora e questionou ali os aliados dela, se ela havia compreendido, aliás, toda a orientação que ela recebeu dos aliados. A Vanessa estava muito, mas muito, muito mesmo chateada. Perguntou assim a Vanessa pro Fernando e perguntou ali pra Gisele, vocês falaram pra ela puxar? Aí depois o Sidney até concordou e falou assim que a orientação que eles tinham dado pra Flora naquele momento do intervalo que eu falei pra vocês, tá aí nesse vídeo, que ela puxasse a Vanessa, para justamente elas terem mais condições de voltarem fazendeiras. Mas, no fim das contas, não deu lá muito certo, né? Aí a Babi começou a reclamar ali da obviedade da decisão e criticou a Flora por puxar alguém do próprio grupo. Disse ela, é um pouco óbvio e você não precisa perguntar, só tem duas opções ali. E ela podia realmente ter puxado ali o quê? A Luana ou o Yuri, que eram do grupo oposto. Só que ela, como ela puxou a Vanessa, ela puxou por ranço mesmo. A menina pode nunca admitir, tá? A menina pode nunca, mas nunca admitir que ela estava chateadíssima com o que aconteceu. A Flora. Mas ela estava assim muito chateada com a Vanessa e quis puxar ela, basicamente. Quis botar no dela e botou no buraco dela e acabou. E aí a Flora disse que ela estava muito, mas muito chateada, temia a reação do grupo após a escolha dela na roça. Aí a Flora compartilhou essa preocupação com o Fernando. Disse ela, elas vão se virar contra mim, você sabe, né? E aí ela explicou que a Babi estava chateada porque a Flora puxou a Vanessa para a roça, apesar de ter dito anteriormente que não faria isso. A própria Flora também se colocou numa situação complicada, porque ela tinha prometido que não faria isso. Mas veja só, a mesma história que ela cobrou a Flor de ter traído ela, vale também para Vanessa nesse ponto. Ela tinha dito que não ia puxar a Vanessa. Ela havia se comprometido com isso. Então, quem é o errado dessa história também, né? Olha só como o mundo gira, né? Aliás, olha só como as coisas capotam, né? E aí a Flora disse pro Fernando que ela realmente não entendeu a orientação. E aí ela falou assim, o Fernando disse assim, eu falei, puxa uma de nós para ir 3. E aí o Fernando corrigiu e disse que havia sugerido. Olha só o que o Fernando disse, diferente do que a Flora falou. O Fernando disse isso aqui. Não, eu falei, puxa a Luana e não uma de nós. Para uma musicista, né, a Flora tá com uma audição bem ruim, né? Aí depois a Flora pediu pro Fernando esclarecer essa situação toda com o grupo ali e tal. Ela pediu assim, eu quero que você falou aqui comigo, fale para eles e deixe claro. Gente, eu acho que ela realmente não entendeu. Aí ela disse que realmente não tinha intenção de prejudicar a Vanessa, mas prejudicou a Vanessa, né? Botou a Vanessa lá. E muito provavelmente agora você já tá aí maus lençóis mesmo. Aí lá fora, lá na sala, a Gisele realmente expressou a sua frustração com a escolha da Flora na baia. Disse ela, a Flora me fudeu também, né? Se ela tivesse feito o contrário, a última pessoa do Resta 1 não iria vetar a gente, iria vetar a Luana. E aí, o Sidney disse que não, que a Flora fez uma escolha consciente.
Disse o Sidney. Ela teve opções. Ela escolheu conscientemente. Aí depois, a Flora disse em outro momento que ela se deixou ser usada pela Gisele e pelo Gilson. Disse ela, eu só tô nesse lugar de roça porque eu fui usada e permiti que isso acontecesse, tá? Foi nesse momento aqui que ela tava ali, ó. O Gilson tava ali perto dela e aí ela fala isso. Eu só estou neste lugar de roça porque eu fui usada e me permiti que isso acontecesse. Não, Flora, você está na roça porque você foi burra. Essa é a diferença. Não foi porque você foi usada, não. Todo mundo ali dentro é peça nesse jogo. Isso é tipo um jogo de xadrez. Todo mundo ali dentro é peça, Flora. Você caiu ali não porque você é uma peça. Você caiu ali porque você não teve a menor estratégia. Você foi burra. Aí depois o Sidney e a Babi começaram a criticar ali a postura do Sasha como fazendeiro. E aí começaram a falar sobre os comentários que ele faz sobre os animais. Disse aí o Sidney. Ele falou que se você tivesse mal, eles teriam dado uma tipóia com relação a Gisele. E aí o Sidney mencionou que o Sasha distorce situações para evitar responsabilidades. Disse ele, toda hora o Sasha faz uma dissimulação. E aí a Gisele e a Vanessa, as duas, compartilharam que estavam muito frustradas com o Sasha, afirmando que ele não agrega nada ao jogo e é desumano. Disse aí a Gisele, Brasil, ele é desumano, ele quis ferrar a minha saúde e a saúde do Sidney. E aí a Babi e o Sidney discutiram então a necessidade de pensar estrategicamente sobre votos e alianças. Disse elas aí. A minha questão aqui dentro é extremamente pessoal a partir do momento que a pessoa declarou que quer o meu mal físico. Aí a Vanessa e a Gisele até concordaram ali que a Flora não agrega em nada ao jogo e até esperam que ela seja eliminada. Disseram as meninas. Eu acredito que se ela não ganhar o fazendeiro, ela sai. Só que eu acho que não, né? Eu acho que a Flora vai acabar ficando. Aí a Gisele destacou que era muito importante ali no jogo a força dos fãs dela. Disse ela assim, qual vai ser a graça desta casa sem mim? Tá se achando muito importante, né, Gisele? Aí ela disse ainda mais, os furacões são o cão. Eles dão uma aula de como se vota. E aí ela questionou sobre quem eles acham que deve sair. Disse ela, quem vocês acham que sai? De verdade. E aí a maioria das meninas ali apontou que seria a Flora. Aí depois eles estavam falando ali de alguns votos que eles queriam poder fazer nas próximas semanas. A Babi mencionou que ela está considerando agora, já que a Flor não está mais perto ali deles, que ela pretende agora votar na Flor ou no Albert. Disse aí a Babi, de verdade, na semana que vem eu tô pensando em votar na Flor ou no Albert. Aí o Sidney afirmou que ele não pode deixar de votar no Sasha devido às ações que o Sasha tem tido dentro da casa para com ele. Disse o Sidney, eu não posso deixar de votar no Sasha nunca mais nessa fazenda. Só quero avisar a vocês que nessa semana ele botou muito as asinhas de fora e seria uma opção para botar ele no banquinho. Só que o grande problema, Sidney, é que tá complicado, né? Vocês estão começando a perder a maioria. E vocês não vão conseguir. Aí depois a Gisele fez um comentário ali, disse que as ações do Sasha, comparou as ações do Sasha com o Zé, dizendo que ele tá fazendo a mesma coisa que ele criticava no Zé e chamou isso de hipocrisia. Disse ela, me colocou na parede, duvidou que eu tava tendo início de depressão, duvidou do meu braço. Pois é, né, Gisele? Tá complicada a tua situação aí dentro, né? Olha que o público já comprou a narrativa ali
do Sasha é meio difícil tentar te ajudar a uma hora dessas, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe o seu público tente te ajudar. E aí, enquanto a Flor estava conversando ali com o G4, a Flora foi ali questionar ela e por quê? Então que ela puxou e colocou a Flora para votação. A Flora explicou que ela não entendeu a orientação do grupo. E aí ela disse assim, de verdade, quando eles vieram me falar isso, eu não entendi. Eu falei, eu fiz o quê? O que foi que eu fiz? O que é isso? E aí ela expressou que ela estava muito frustrada com a Flor. Ela disse assim, de verdade, eu fiquei muito chateada com você, Flor. Você foi a única pessoa que eu falei, disse ela em relação a ter feito todo o movimento de votos contra o Gui. E aí a Flor, obviamente, defendeu a posição dela, afirmando que ela não prometeu não votar na Flora. Disse a Flor, eu falei, só se eu precisar. E aí ela pediu para não contar a conversa que as duas tiveram, e então ela disse que prometeu e não ia contar. Mas a Flor tava, é engraçado que a Flora, ela disse ontem assim, você não tava numa situação de roça, num perigo de roça, tava assim. Quem disse que ela não tava? Gente, o fato dela, do seu Albert estar ali com o poder nas mãos, obviamente quem quisesse deixar de salvar a Flor e a Flor cair na roça era muito grande. Isso aí de fato tinha uma coisa para ela cair lá na roça. Seu Albert foi bastante esperto. Quando a Flor faz isso, ela limita as opções e ela criou uma barreira para ela mesma. A Flor foi esperta. Essa foi a estratégia. E me coloca muito assim na cabeça dessas pessoas que eles não entenderam como foi que essa estratégia toda aconteceu. Aí depois a Flora confrontou o Sasha ali sobre o comentário que ele teria feito a respeito dela. Ele falou isso com a Vanessa. Inclusive, acho que foi no programa de sábado ou de domingo. Eu não vou saber precisar para você qual foi o dia exato. Mas, segundo a Flora, ela revelou que a Vanessa contou para ela que ele a considerava limitada. Disse a Flora, a Nessa veio me falar que você falou que eu era limitada. E aí o Sasha negou e pediu ali para os ADMs verificarem as gravações. Disse ele, puxa o VAR pra gente ver o que foi que falou. Então eu espero que o seu editor aí da Fazenda faça a mesma coisa. Puxa o VAR. Vocês vão ver que o Sasha de fato falou isso, tá? Agora não dá pra saber qual é a intenção dele em ter falado isso. Porque ele também já deu milhares de voltas pra explicar. Aí fica meio difícil a gente entender pra onde ele tá indo, né? Eu vou mostrar um trecho aqui em vídeo, tá? Pra vocês entenderem melhor. Olha só. Eu falei exatamente assim. Eu não quero botar a Flora agora, porque não tô querendo olhar pra cara dela. Ele falou que você não queria olhar pra minha cara e que você me chamou de limitada. Não. Isso aí eu peço o VAR. Limitada não, falou que eu tinha as minhas limitações. Não falei isso, não. Pra mim, não. Nem por mim. Não, falou pra ela. Falou pra ela lá na vaga. Pra vocês verem toda a confrontação aí da Flora, né? O desespero da Flora em não ir pra roça. Agora não tem jeito, né, Flora? Você vai ter que ir pra roça toda semana. Você já inaugurou isso aí, você vai pra roça, não tem mais como escapar. E aí, no meio dessa confrontação toda aí, o Sasha negou e pediu o VAR. E aí ela disse que estava muito frustrada porque ela se sentiu traída. Disse ela, eu tô me sentindo a trouxa da Fazenda 16. O prêmio de trouxa do ano é pra mim. O prêmio de trouxa e inocente. Aí teve um outro momento que a Luana e o Yuri também criticaram a Vanessa e disseram que ela distorce as coisas. Disse a Luana, coitado dos amigos dela, da Vanessa, acreditando que eu humilhei ela. Me poupe, viu? E aí o Yuri falou, a mina distorceu todo o negócio que eu falei. Aí em outro momento também o Gui falou uma coisa semelhante, só que ele não aparece na imagem. Disse o Gui sobre a confiança na Vanessa,
Quem confia na Nessa, eu vou até aplaudir. Para confiar na Vanessa, você tem que ter muita coragem. Isso tudo foi aí de madrugada, tá? Tudo foi de madrugada, fizeram toda essa confrontação. Aí hoje de manhã, o Sasha acordou disposto a entregar entretenimento pra gente. O cara tava muito disposto mesmo. Tanto que ele disse que ele preferia ele fazer o trato da vaca com o Yuri e que a Vanessa estava dispensada por hoje, que ela podia fazer outra coisa ali, tá? Gente, eu acordei um pouco mais cedo, né, pra cuidar de um monte de coisas aqui na fazenda, tá? Não se preocupem, né, se alguns bocejos aparecerem por aí. E aí o Yuri comentou, depois que o Sasha tinha dispensado a Vanessa, que ele próprio ia cuidar ali da vaca e tal, ele comentou ali que a vaca não se estressou durante o trato que o Sasha fez e disse ali que uma energia, uma mudança de energia, uma energia positiva faz toda a diferença. Disse o Yuri, energia de quem quer fazer, de quem gosta de fazer. Aí ela não fica estressada e não caga. Aí depois o Sasha fez a mesma crítica para Vanessa. O Sasha disse que a Vanessa não tinha conseguido tirar a mesma quantidade de leite que ele tinha conseguido. Disse ele, no dia anterior eu tinha tirado 3 litros de leite, tinha ido até o nível 3, justamente quando ela pegou, e aí o Diogo, que o Diogo é o responsável ali pela parte dos animais da fazenda, tá? Veio reclamar dizendo que tinha que tirar mais leite, que tinha que ir mais. E aí o Yuri concordou com o Sasha, dizendo que a Vanessa é muito cara de pau. Disse aí Yuri que ela não se dedica adequadamente às tarefas. Disse ele, essa Nessa é muito cara de pau. E aí, no meio disso tudo, o Sasha e a Vanessa tiveram uma confrontação. Eu vou começar falando sobre essa confrontação, gente, mostrando o vídeo de como tudo isso começou, tá? Porque o Sasha não engoliu isso de jeito nenhum. O Sasha não engoliu mesmo. Então deixa eu mostrar isso aqui desde o momento em que começou. Vamos só achar o arquivo aqui, né? Porque tem muita coisa. Rapidinho aqui, deixa eu só confirmar se é esse mesmo o arquivo. Acho que é. Olha só. Pra falar pra mim, sobre mim, você fala na minha cara, não fica levando pros outros lá não, mentira que é o que você tá fazendo. Mentira, eu tô inventando, você não falou? Não falei que era de limitação. Não falou, tá bom. Não. E você não falou desgraçada? Eu não fico chamando a vaga de desgraçada não. Pode ser falado isso brincando na hora que ela cagou. Mas eu trato ela muito bem, tenho muito carinho. Ele já começou essa confrontação aí porque ele tava pé da vida com ela, né? E aí o Sasha abordou mesmo a Vanessa e começou ali a entender ali por que ela contou pra Flora que ele tinha dito que ela era limitada. Começou logo ele. A Flora veio falar comigo ontem e disse que você disse pra ela que eu não botei ela na vaca porque ela era limitada. E aí a Vanessa insistiu que o Sasha tinha feito o comentário. Você falou assim, não quero colocar a Babi porque não quero olhar na cara dela. Não quero botar a Flora porque eu também não quero olhar na cara dela. A Flora também é grossa e tem as limitações dela. E aí o Sasha negou que tinha dito que a Flora era limitada. Disse aí o Sasha com relação a isso, tá? Não, Vanessa, você me perguntou por que eu não coloquei a Flora e eu te respondi o porquê. Aí a Vanessa insistiu que ele tinha feito o comentário no dia seguinte. Aí ela disse que foi no segundo que ela tinha certeza que era no segundo dia do trato. Mas não foi, foi logo no primeiro dia mesmo, tá? Foi no primeiro dia, quando ele trocou o Sidney pela Vanessa. E aí a discussão começou a escalar quando a Vanessa mencionou que o Sasha chamou a vaca de desgraçada. Disse ali a Vanessa, quando a vaca às vezes caga no meio do negócio, você já deu uns gritos com ela, falando assim, já deu. E aí o Sasha negou
que ele disse que a menina estava dizendo de que ele trata os animais desse jeito, de que ele trata mal. Aí a Vanessa disse que ele tem um coração muito ruim. E aí o Sasha disse que a Vanessa estava distorcendo as palavras dele. Disse ele: você pega o negócio e distorce com maldade. Aí a Vanessa disse que ela não tinha distorcido nada. E que ela tinha ali que falar o que ela viu. Disse ela: eu é que tenho, né, Sasha? E aí o Sasha insistiu que a Vanessa estava manipulando para parecer que ela era a vítima da situação. E aí teve um outro momento também, no meio dessa treta toda aí, que o Sasha disse que a Vanessa já cuida de fazenda há muito tempo, que a Vanessa tem... Pra quem não sabe, né, a Vanessa, o pai dela é coisa de fazenda, é dono de fazenda. Então ela tem fazendas, a família dela tem. Então ela sabe muito bem como é uma fazenda. Então o Sasha jogou: você veio de uma fazenda, você sabe como cuidar de uma fazenda. E aí ela disse que cuidava da parte administrativa da fazenda. Desse jeito não me parece que ela sabe cuidar mesmo de uma parte administrativa. Então, eu vou ser sincero com vocês. Eu não acho que a Vanessa me convence de alguma coisa positiva, não. Ao contrário. Me parece que a Vanessa, ela tá indo no pior caminho ali possível para perder público. Ela só tá ficando porque ela é uma planta. E tem pessoas que têm mais prioridade para sair antes dela. Mas aí a Vanessa acusou o Sasha de estar querendo colocá-la contra a Flora. Não precisa, Vanessa. Você mesmo já fez isso sozinha. O Sasha nem um empurrão te deu. Você já faz isso sozinha mesmo. Aí teve... Gente, a discussão foi muito maior do que eu tô resumindo aqui pra vocês. Eu tô resumindo os pontos principais do Sasha ter se sentido desse jeito e que ela distorceu o que ele falou. Enfim, eu não posso dizer se ela distorceu ou não, porque aí eu teria que entrar na cabeça do Sasha e entender qual foi o sentido que ele quis dizer, o que ele falou. Mas não dá pra negar. O Sasha falou, sim, falou que a Flora era limitada. No que, aí só ele pode dizer qual era a intenção dele. Isso aí, infelizmente, a gente não tem como saber. Mas acredito eu que ele fez sim na intenção de dizer que só pelo fato da Flora ser gorda, ela não poderia realizar esse trato, mesmo ela já tendo realizado antes, né? Seja lá como for, a briga deles aí demorou um tempão ali. O Sasha fez toda essa confrontação pra cima da Vanessa, e a Vanessa disse que era o Sasha que tava mentindo, e aí era o Sasha joga de volta pra Vanessa, e a Vanessa que tava mentindo e tal. Então essa história ficou assim em loop, mas loop mesmo. E aí no fim das contas, o Sasha só falou assim, que ele tinha tirado mais leite do que a Vanessa no trato da vaca. E aí ela disse que bom, boa sorte com o que você fez aí de leite, com o que você tirou de leite. Ela falou umas outras coisas também. Ela falou umas outras coisas também, tá, gente? Que eu não vou lembrar. É muita informação, já falei pra vocês, hoje de manhã foi muita informação. E aí resumir isso aqui pra vocês significa ter que abrir mão de algumas telas. Então a gente tem que pegar só o principal. Aí depois a Luana e o Yuri repercutiram toda essa situação da Vanessa e do Sasha. E aí a Luana questionou se o Sasha realmente fez os comentários ali. A Vanessa confirmou que tinha feito. Só que aí ela disse que não ia se envolver. Disse aí a Vanessa pro Yuri: será que ele fez isso? Será que ele disse isso mesmo? Óbvio que eu acredito nele, mas também não vou me meter. E aí o Yuri disse que todas as suas... que todo mundo ali tem as suas limitações. E mencionou um incidente que o Sasha levou um coice da vaca. Disse ele: todo mundo tem as suas limitações aqui dentro. E talvez ela levou para um lado que ela é gorda, é baixinha. E às vezes ele nem falou disso.
Tem que ver o vídeo, né? Se vocês verem o vídeo, vocês não vão saber. Aí depois, a Luana comentou ali sobre o Sasha ter dito supostamente a palavra desgraça ao cuidar da vaca. Disse ela. A Luana comparou o uso da palavra desgraça com os próprios xingamentos ao Colorado. Disse ela. Eu entendi que é igual eu xingo o Colorado e que ele é um sonso. E aí o Yuri concordou, sugerindo então que o Sasha não teve a intenção de ofender. Disse ele. Às vezes ele nem levou nessa intenção. Mas só estando na cabeça do Sasha para saber qual era a intenção dele. Aí depois a Luana e o Yuri aconselharam o Sasha a evitar se abrir demais com os colegas, porque as palavras deles podem ser distorcidas. Disseram os dois. Tem que parar de ficar se abrindo para essa galera, pô. Eles vão sempre distorcer tudo. E aí o Yuri tem que parar de conversar com eles. E aí o Sasha acabou entrando no meio e dando uma resposta. Disse aí que ele não colocou a Flora na vaca porque ele não queria olhar na cara dela. Ela virou e me perguntou. E perguntou para mim, por que você não colocou a Flora? E aí ele respondeu, porque eu não quero olhar na cara da Flora. Ele negou ter feito comentários sobre limitações. Disse ela. Se eu falei alguma coisa... Aliás, disse ele. Se eu falei alguma coisa de limitação dela, em outro momento, beleza. Mas quando ela me perguntou, ele teve que dizer o que aconteceu. Aí depois o Sasha e o Yuri foram lá, criticaram a Vanessa e disseram que foi a Vanessa quem distorceu a situação em si e que a Vanessa não tem força de vontade. Disse o Sasha aí, eu duvido que ela fique na parte administrativa. Essa aí não faz nada não, a cara dela é de herdeira. E aí o Yuri, só um pouquinho de força de vontade que a pessoa tem que ter. Pô, no fundo, eu acho que talvez nem isso a Vanessa se mostre disposta a ter. E aí depois disso tudo, o Gui e o Fernando criticaram a postura da Flora na articulação dos votos. O Gui não aparece na imagem, tá? Porque o Gui estava sentado do lado oposto, mas o Fernando estava fazendo o almoço ali. E aí o Gui disse que a Flora tinha que ter assumido as suas ações. Disse ele, era melhor ela ter assumido. Ela é uma pessoa que se gaba tanto de assumir as coisas, de falar as coisas que ela deveria ter assumido. E aí o Fernando até concordou com o Guilherme, mencionou que poucas as pessoas assumem o que fazem. Disse o Fernando, são poucas as pessoas aqui que realmente assumem o que fazem. Aí o Gui relembrou como ele foi direto com a Babi sobre a sua intenção de votar nela. E aí ele disse assim, eu cheguei na Babi antes da roça. Eu falei, Babi, eu tô articulando para votar você, mas eu quero você na roça e é isso. Inclusive ele falou uma outra coisa que eu não tô lembrado agora, tá? Mas ele falou alguma coisa ali sobre a forma como isso tudo aconteceu ali de organização. Mas realmente eu não vou lembrar. E aí, o Sasha, em outro momento... eu tenho isso aqui em vídeo. É muito melhor, inclusive, que eu posso mostrar isso aqui em vídeo para vocês, o trecho dessa discussão. Que aí vocês vão entender o que o Fernando quis dizer, tá? Lembrei agora que tinha o vídeo. Olha só um trecho aqui da discussão. E era melhor ter assumido. Ela é uma pessoa que fala que é uma pessoa que se gaba tanto de assumir as coisas, de falar as coisas, deveria ter assumido isso, então, normal. São poucas as pessoas aqui que assumem realmente as coisas que fazem. Eu, no primeiro dia de semana, quando eu tava já articulando pra ir com a roça, porque eu pensei que a roça eu ia com a Babi, porque eu tava na baia, eu cheguei na Babi e falei, Babi, antes... Então, isso aqui é só um trecho, tá? Só pra vocês verem aí como aconteceu essa discussão, tá bom? E aí, teve um outro momento que o Sasha foi falar com a Flor, tá?
rapidinho, deixa eu só ajeitar aqui, tirar o texto que eu já falei para vocês, que eu já li para vocês ali, comentando toda essa briga, comentando tudo isso que aconteceu. Vou ser sincero para vocês, hoje o dia pela manhã foi muito movimentado. O Sasha estava ali com a Flor, eles estavam limpando o pasto, como vocês estão vendo aí. E aí o Sasha realmente questionou a Flor sobre a seriedade da lesão da Gisele e disse que isso era uma historinha para boi dormir. Disse aí o Sasha: como a pessoa não consegue tirar 2 sacos de lixo e consegue fazer a prova do fazendeiro? Me explica. E aí ele disse que o público não seria enganado pela estratégia da Gisele. Disse ele, ela já mentiu tanto nesse programa que o público não compra mais, não. E aí a Flor até falou assim para ele que a Vanessa havia falado sobre a dor no ombro da Gisele, mas concordou com o Sasha de que a situação ali poderia ser uma tentativa de ganhar simpatia com o público. Disse a Flor, ela falou aquilo pro pessoal ficar com dó. Eu acho que ela é esperta. Esperta é pouco, né, Flor? Ela é espertíssima. E aí o Sasha, então, discutiu a decisão da Flora de puxar a Vanessa para a roça ao invés da Luana, acreditando que ela enfrentaria menos resistência. Disse o Sasha, se eu fosse a Flora, eu ia preferir muito mais enfrentar a Gisele e a Vanessa na roça do que a Luana. E aí teve também o poder laranja. O Sasha comentou ali que o poder de laranja do Albert foi o que salvou ele de ter sido votado, hein? E aí ele disse assim, agora o Albert se safou, hein? Aí eu acho que o pessoal que ia nele não vai mais e vai tudo na Flora. Vamos lá entender uma coisa assim, né? Vamos entender algumas coisas aqui primeiro, tá? Quando ele fala aí sobre o poder laranja e que foi isso que salvou o seu Albert de ser votado. Não, o que salvou ele de ser votado, gente, foi o poder branco, que ele tinha imunidade. O poder laranja era uma imunidade ali só para aquele momento, uma imunidade só para votação. As pessoas continuaram podendo cair na roça pelo bate-volta. Então, não realmente o que a Gisele fez, o que ela falou, do que ele falou aí da Gisele, foi realmente a melhor escolha. Quando não dá para você competir demais ali, você acaba tendo que aderir. E aí é exatamente isso que a gente tem que chegar. A Flor afirmou que ela já não faz parte mais de nenhum grupo e que ela tinha decidido romper os laços antigos com antigos aliados. Disse ela, eu quis sair, eu quis romper. Naquela fogueira eu terminei de romper. E aí a Flor depois foi conversar com o Sidney. E aí ela disse assim que ela não tá mais participando de nenhum grupo. Ela disse que não quer mais saber de participar de grupo de nada. Porque isso acaba criando nela uma dívida ali, no fim das contas ela tem que pagar. E aí ela não quer colocar a integridade dela em risco. E aí a Flor explicou que ela não discute estratégias com o outro grupo. E que basicamente ela só apenas destacou ao indicar as pessoas ali para o jogo, né? Ao indicar ali as coisas, ela só falou ali que ela não vai discutir com outro grupo as estratégias ali e que ela tem sim, ela quer ter a liberdade de poder votar no Sasha quando ela achar que for conveniente. Disse ela, eu me sinto à vontade. Se quiser votar no Sasha, eu posso, porque eu não tenho alvo. O Zé já foi, agora eu quero ver o que acontece e qual é a verdade. Então a Flor também falou aí que ela decidiu parar de se prender aos grupos, também para evitar criar um vencedor por antecipação. Disse ela, eu parei isso de seguir com os grupos, porque senão eu ia ficar com um grupo fiel, votando na mesma pessoa, e aí é que você cria um campeão. Isso aí é verdade.
E aí o Sidney aconselhou a Flor, então, a seguir a própria cabeça dela e a fazer os movimentos mais coerentes possíveis. Disse ele, o mais inteligente e mais sábio é pensar com a sua cabeça. É fazer movimentos coerentes que você traçou até agora no programa. Aí depois eles falaram da Babi, falaram aí do sentimento dela. A Flor refletiu como ela sabe que a Babi tá chateada com ela assim e tal. Disse aí a Flor, a Babi não me cumprimenta, fecha a cara, ela me maltrata. Então assim, ela ficou bastante chateada. Depois, elas continuaram. Ela fecha a cara de rir, que fica emburrada com você, com esse ódio todo. E aí depois a Gisele entrou no meio ali da conversa, né? A Gisele resolveu entrar no meio da conversa que tava ali entre a Babi e o seu Albert, e aí depois envolveu ali a própria Vanessa, tá? E aí a Gisele contou a Babi sobre a conversa que ela teve com a conversa entre a Flora e o Sasha, em que a Flora confrontou o Sasha sobre um comentário de Vanessa que ele a considerava limitada. Disse aí a Flor. A Flora foi parar lá embaixo no trato da vaca, sei lá que trato foi. E falou, Sasha, você pegou que show. Sasha, você falou que eu sou limitada, né? E aí ele falou que não, que quem foi que tinha espalhado essa fofoca por aí. E aí a própria responde, a Vanessa. Tá difícil, né? E aí a Flora e o Albert também discutiram estratégias para votação. Também discutiram ali, né? Como a Gisele e o Sasha acabam pautando o programa todo, enfim. Aí no meio disso tudo, a Flor ali falou da estratégia. A Flora mencionou de uma suposta estratégia do grupo de votação envolvendo a Gisele. Disse aí a menina. Ontem a Flor falou que tinha uma estratégia, uma movimentação, e ela queria saber o que a gente achava. E aí o Albert negou saber... Aliás, o Albert negou saber de qualquer plano ali que fosse da Gisele. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo aí desses momentos de confrontação, tá? Disse aí o seu Albert. Da Gisele, eu não estou sabendo nada de verdade. Porra, Gisele, a tua situação tá bem complicadinha ali, hein? Gente, já eu volto ali pro seu Albert, tá? É porque as imagens estão um pouquinho fora de sincronia, vocês já perceberam, né? As imagens estão saindo de total sincronia aqui. Mas vamos lá, né? Vamos lá. A gente ainda tem muito a vencer. Vamos voltar um pouquinho aqui as imagens, né? Porque foi durante essa conversa com o seu Albert que ele destacou que o jogo dele é independente e que apesar dele ter uma aliança com a Flor, ele não responde pelas atitudes da Flor. Disse ele, o meu jogo é muito independente, independente de com quem for, sei o que é preciso, eu preciso ter aliados, mas eu não respondo por qualquer dúvida não. E aí o Albert expressou que ele tem respeito pela Flora, pela família dela, e mencionou a questão da afinidade pessoal entre os dois. Disse aí o seu Albert que ele acha acima de qualquer coisa e que ele tem muito respeito por ela. Mas ele disse assim que ela é uma pessoa que ele queria ter conexão aqui fora. Mas não foi só isso que ele falou mais outras coisas também. Aí teve um outro momento, gente, que teve mais uma confrontação na cozinha, por causa de uma conversa da Gisele com a Flora e depois do Sasha, tá bom? A Flora comentou com a Gisele sobre a suposta movimentação de jogos. Disse ela, Flor, Yuri e Sasha disseram uma que
havia uma movimentação na casa para votar em mim e que você não estava envolvida. E aí a Gisele confirmou ter ouvido tudo sobre isso, e aí ela disse que ouviu isso da Flor e questionou a própria Flor. Aí depois a Vanessa se meteu ali e confirmou que o Sasha fez comentários sobre as limitações dela, falando como se o que tivesse acontecido fosse uma mentira. E de fato é uma mentira. Porque assim, vamos ser sinceros, do jeito que tá, não dá. E aí, vamos lá continuar. A Vanessa entrou no meio e confirmou, tá? Isso tudo foi aqui, gente, na hora da piscina, tá? Só para você se situar, isso tudo foi aqui nesse momento da piscina, tá? Aí a Vanessa confirmou a Flora que o Sasha fez comentários sobre as suas limitações. Disse ela, ele meio que veio aqui e eu desconverso, falando como se tudo que eu dissesse fosse mentira. Eu armei sim para ele, eu afirmei sim para ele que era verdade. Depois ele falou que é limitada. Agora não dá conta de fazer a vaca. E aí começou mais uma discussão acalorada sobre esse tal desse aí de limitado ou não. Quem tinha sido limitado, quem não tinha sido limitado. Gente, já tá acabando, tá? Prometo para vocês que já tá acabando. E aí o início da discussão foi justamente quando o Sasha estava aqui na piscina e questionou a Vanessa sobre quando ele teria usado a palavra limitação. Disse ele, quando foi que eu falei isso? Em que momento eu falei isso? Aí a Vanessa insistiu que ele usou a palavra no primeiro dia, ela tinha dito que era o segundo, tá? Então nem ela se lembra, ao falar sobre o trato da vaca. Disse ela, a Flora também por causa da grosseria e porque ela tinha as limitações dela. Aí o Sasha negou veementemente ter feito esse comentário. O Sasha disse ali que ele não lembra de ter falado isso e que se ele falou isso, pode botar no VAR, que não tem problema. Uma outra coisa também, mandou que os fãs procurassem aí se isso realmente aconteceu. Aí depois a Vanessa acusou o Sasha de chamar tanto ela quanto a Flora de limitadas, porque afinal o Sasha respondeu e disse que se ele chamou a Flora de limitada, ele estava querendo dizer que todo mundo é limitado e que todo mundo ali vai passar pelas mesmas questões. Disse ela, e você também hoje falou que eu sou limitada. Então você chamou uma e chamou a outra de limitada. Chamou as duas. E aí qual era? A Gisele então se meteu de novo no meio dessa confusão toda ali. E aí ela acusou o Sasha de menosprezar as mulheres. Disse ela, você só chamou Aliás, você só chamou as minhas duas queridas pessoas nessa casa de limitada, porque você gosta de colocar mulheres sempre no fundo do poço. Forte, né? E aí o Sasha comentou ali por que ela ia fazer a prova do fazendeiro já que ela disse que estava com o braço lesionado. Ele questionou a energia dela para realizar essa prova aí, e ela, enquanto ela não tinha energia para fazer outras tarefas. Disse o Sasha, você tem energia para fazer a prova do fazendeiro, mas não tem energia para tirar um lixo. Aí depois a Vanessa começou ali a se meter também no meio dessa coisa. Ela falou ali a decisão do Sasha de colocar o Sidney no trato da vaca, do mesmo jeito que ele tinha feito com a perna ali machucada do Sidney. E aí ela falou, você só me colocou na vaca porque você queria ferir a integridade, mas você não pode fazer. Aí depois teve um outro momento aí no meio dessa discussão toda, que a própria Flora buscou esclarecer ali a história de ser chamada de limitada. Disse ela, eu quero saber se essa história de limitada rolou, porque um fala que sim e o outro fala que não. E aí o Yuri se meteu e sugeriu que o público poderia estar cansado das discussões dos participantes.
Disse ele: o público deve estar com ranço de vocês. Eles não se divertem e não fazem nada e só sabem ficar falando essas coisas. Aí teve um outro momento que a Gisele confrontou o Sasha sobre a movimentação de votos ali da casa, né? Rapidinho. E aí o Sasha afirmou ter ouvido que o grupo da Gisele estava planejando sim votar na Flora. Disse ele: chegou até mim que o grupo de vocês iria votar nela, independente do que tivesse rolado. E aí ele mencionou que a Gisele teria, na verdade, discutido com o Gui sobre a movimentação da própria Flora. Olha, vai ser bem complicado isso, viu? E aí o Sasha afirmou que o grupo da própria Gisele é quem estava fazendo todo esse planejamento de votos. Disse para ele: chegou para mim que o grupo de vocês iria votar nela, independente de tudo. Aí a Gisele deu uma resposta, negou estar envolvida em qualquer situação ali e que ela não fez nenhuma movimentação de votos contra a Flora. Disse ela: eu não tenho grupo, são pessoas que eu gosto, tanto que se eles iam votar na Flora ou não, eu não sei. E aí depois ela acusou o Sasha de inventar uma mentira. Disse ela: você inventou uma mentira, você inventou. E aí o Sasha insistiu que o grupo da Gisele é que estava articulando votos, mas a Gisele refutou essa alegação, dizendo que ela não faz parte de nenhum grupo lá dentro. Disse ela: eu nunca falei do nosso grupo. Ela falou e eu não. Ela pode estar, mas eu nunca pude me incluir em lugar nenhum. E aí a Gisele desafiou o Sasha a provar aí todas as alegações, afirmando que ninguém o desmascarou até agora. Disse ele: se eu tivesse mentido, as pessoas teriam vindo contra mim. Saco de ilusões, inclusive. E aí o Sasha chegou à conclusão que como a Gisele tinha dito que ele acreditava mais na Flor do que nela, ele disse que ele prefere confiar muito mais na Flor do que na própria Gisele. E aí ele reiterou que ele acha que a Gisele estava articulando votos contra a Flora. Aí a Gisele depois considerou as acusações de Sasha que são uma invenção, coisa da cabeça suja dele. E aí ela colocou ali que ela não tinha motivos para querer que a Flora fosse para a roça juntamente com ela. Aí depois o Sasha acusou a Gisele de articular toda uma votação contra o Gui, de articular tudo ali para fazer um deles caírem na roça. Disse ela: ele articulou toda uma votação. Gente, rapidinho aqui, porque eu me perdi, tá? Porque eu tava vendo um negócio aqui no Play Plus e acabei me perdendo. E aí, quando o Sasha acusa ela de fazer toda essa movimentação e mudar em cima da hora, isso acabou resultando nos votos contra ele naquela roça. Disse o Sasha: ela articulou toda uma votação no Gui. Aí chegou na hora, você votou no Gui dizendo que era estratégia de jogo. Aí depois a Gisele respondeu assim para ele, acusou o Sasha de mentiroso e hipócrita. Disse ela: querido, as pessoas não gostam de você aqui. Você é mentiroso e hipócrita. Eu não articulei, não. Aí ela disse que várias pessoas da casa não gostam dele, que a Babi não gosta dele, que ela não gosta dele e que tem um punhado de gente lá que não gosta. E aí o Sasha só disse para ela que a Gisele não manda no destino do programa. Disse ele:
Vamos ver o que você vai colher amanhã, para ver o que você vai colher amanhã. E aí a Gisele respondeu que o Sasha já afirmou que ela seria eliminada. Disse ela, você já falou que eu vou sair daqui, querido? E aí o Sasha respondeu, ele negou que tinha dito que a Gisele e que ele tiraria a Gisele. Ele alegou que ele só falou sobre colocá-la na roça. Disse ele, a próxima que eu vou tirar não, a próxima que eu vou botar na roça. E aí ele afirmou que quem decide as eliminações é o público e não é ela, que ela não tem nada a ver com isso e que quem tira é o público. E aí teve uma discussão da Flora com a Gisele. A Gisele disse assim que a única coisa que ela tinha dito ali era que ela não confiava mais na Flora. Gente, como o negócio ali mudou, né? E aí a Gisele, no meio de toda essa confrontação, disse logo, eu não confio mais em você, ponto. E aí ela explicou que perdeu a confiança da Flora, depois da Flora não ter salvo ela em uma outra situação. Difícil, hein? E aí a Flora se justificou, perguntou ali se a Gisele realmente acreditava que ela tinha agido de má fé. E aí a menina pergunta, você acha mesmo que eu fiz de maldade? Você tem certeza, Gisele? Aí a Gisele manteve a posição dela, afirmando que o seu coração não confiava mais na Flora. E aí o Sasha se meteu de novo, disse ali que as atitudes do Sasha ali, de ter chamado a vaca de desgraçada e fazer vários comentários depreciativos sobre a Flora e a Vanessa. Disse a própria Gisele ali, você chamou a vaca de desgraçada, você odeia os animais, você falou que a Flora é limitada. E aí o Sasha disse ali que ele estava apontando uma mudança no comportamento da Gisele. E disse assim para ela, você estava tão sem energia, tão para baixo, que agora tá gritando de novo aí. Gente, 1 hora só pra gente falar disso tudo. E aí a Flora foi lá conversar com o seu Albert depois. Ela disse ali que o afastamento dela da Gisele não foi intencional. E aí o seu Albert falou pra ela que ele considera a Gisele a mais perigosa e arriscada de todas as alianças que ela fez dentro da fazenda. E que a Flora não deveria mais confiar em quem tinha traído ela. Aí a Flora disse que estava se sentindo traída ali por todas as pessoas, menos o Albert, que a avisou disso aí. Disse ela, todo mundo me traiu, exceto você. Todo mundo, até o Fernando. E aí o Albert reforçou que apesar de ter votado nela, ele estava sendo sincero em ter mostrado isso para ela. E aí a Flora disse ali que o Gui sobre ouvir algumas pessoas que iriam votar nela. Então ela fez toda essa confrontação com ela, com o Gui, né? E aí depois ela fez isso com o Fernando também. Disse ela, falou pro Gui, falou pra ele, daí que saiu as coisas. E aí depois o Fernando destacou ali pra ela que todos que iam votar, a forma como ela colocou era exagerada. E aí depois ela se lamentou por ser vista como falsa e mentirosa. Disse ela, eu saí de uma pessoa que não assume as coisas para uma pessoa mentirosa e falsa. E aconteceu mais de uma vez. O prêmio de maior trouxa da Fazenda 16 vai para mim. Pode me dar. Eu vou vestir essa camisa de trouxa porque eu permiti que isso acontecesse. Eu não ouvi o meu sexto sentido e a minha intuição. Eu tenho mesmo é que me fuder. Já se fudeu, né, Flora? Tá ali agora no pior momento. Aí depois, o Sidney confirmou que o nome da Flora foi sim cogitado durante as conversas, mas disse que não houve nenhuma articulação para colocar ela na roça e tal. E aí a Flora mencionou que o Sasha tentou colocá-la contra a Gisele, afirmando que ela estava armando votos contra a Flora e tal. Toda uma movimentação ali.
E aí ela disse assim, ele falou que a Gisele estava armando com vocês para votar em mim. E eu falei, eu não vi nada disso. E aí o Sidney falou as outras coisas para ela. E ela disse que estava se sentindo traída por tudo o que a Gisele tinha dito e tinha feito. E disse que estava se sentindo usada pela Gisele e que agora estava doendo porque ela não podia mais confiar nas pessoas e que a Gisele realmente a usou. Aí depois a própria Flora concluiu que se ela tivesse na posição da Gisele, ela teria tentado consertar a situação ao invés de ficar apontando. Se sou eu que boto uma amiga minha numa saia justa dessa, eu vou correr para consertar. Eu não vou ficar apontando essa minha amiga. E aí, lá na casinha da árvore, o Fernando, a Vanessa e a Babi já disseram ali que eles querem agora a distância da Gisele e da Flora. Porque, segundo ele, é muita queimação ali de jogo. Falou o Fernando, eu não vou me queimar por causa da Gisele e da Flora, e isso tá bem definido para mim. E que ele vai ficar apenas com com os últimos integrantes ali do grupo, e que não vai mudar mais isso aí até o final. Aí depois a própria Vanessa concordou com tudo isso, a própria Vanessa concordou com o Fernando, dizendo que ela também deseja manter distância da Flora. Disse ela, eu quero muita distância, principalmente da Flora. Aí depois a Flora e a Flor foram se confrontar ali e tal, e aí a Flor disse que tudo tinha sido só uma estratégia. E aí a Flora disse que se sentiu muito traída e tal, porque ela não tinha feito nada contra a Flor. E aí ela falou que não tinha nada disso. A Flor disse que foi só uma estratégia e que não foi nada pessoal. Uma estratégia que a própria Flora não entendeu até agora. E aí ela disse que a estratégia era colocar a Flora na roça junto com a Gisele para que o público decidisse qual das duas estava certa nessa situação toda. E aí a Flora disse que essa estratégia parecia incoerente, pois outras pessoas mereciam ser votadas antes dela. Disse ela, se vocês tivessem colocado em pauta, tem gente para ir na minha frente. Tem gente que já fez coisas até piores ali. E aí a Flor admitiu que ela seguiu toda essa estratégia que ela desenhou ali com o Albert e reconheceu que ela poderia ter feito diferente. Mas ela disse, foi uma escolha minha e eu assumo o risco disso. Eu fui com uma estratégia. Eu não traí a estratégia. E aí a Flora disse que não confiava mais em ninguém. Aí em outro momento o Fernando chamou a Gisele de traiçoeira. E aí depois disse que ela fez tudo ali para prejudicar a Flora, que era amiga dela e tal. Toda essa situação ali. Realmente. E aí um pouquinho antes, só pra gente terminar o vídeo, eu sei que já tá batendo em quase 10 minutos ali, 1h e 10 minutos. Antes de começar a gravar aqui, o G4 tava conversando ali na cozinha. Aí eles criticaram ali a Vanessa e a Gisele. O Sasha não poupou palavras para chamar a Gisele de mentirosa. Disse ele, ela é a pessoa mais mentirosa dessa casa. Sem dúvida, a Gisele é a pessoa mais mentirosa. E aí ele disse que ele está impressionado com a capacidade dela de inventar coisas. E que ela tem uma cara de pau para inventar as coisas que ele fica assim pensando, caralho, de onde é que vem isso tudo? E aí o Yuri também concordou, dizendo ali que a Gisele, além de mentirosa, é arrogante e prepotente. Disse o Yuri, ela se acha demais, que nem ela tá agora lá, meus furacões. O Brasil todo tá no Play Plus vendo ela, né? Tá não, né? Pena que não tá. E aí depois ele falou ali sobre a Vanessa, que a Vanessa ali, que o que dava mais raiva nele sobre a Vanessa é que a Vanessa só olha para as coisas dela, não esquece de todo mundo ao redor. Disse ele, eu tenho raiva até de olhar na cara dela.
E aí a Luana disse que não consegue mais ficar com ranço de ninguém, incluindo a Vanessa. Disse ela que já não tem mais raiva de ninguém ali dentro, que já passou o que tinha que passar, que já era, e que era só jogo mesmo e que ela ia levar desse jeito. Aí o Gui chamou a Vanessa de falsa, mentirosa, mas que de resto a Vanessa não afeta ele em nada. Disse aí ele: eu só acho a Vanessa muito falsa e muito mentirosa. Só isso. De resto, ela não me afeta em nada. Aí a Luana terminou a conversa deles ali, dizendo que apesar de apontar comportamentos negativos das pessoas, ela não guarda nenhum rancor no coração e que ela sabe separar muito bem as coisas sobre de quem ela aponta e que ela não tem mesmo motivo para guardar rancores. Bom, me parece que ela tem sim, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais lá na frente. Gente, 1h10 da gente falando aqui no canal, comentando toda essa história para vocês verem o quanto essa situação mudou completamente, né? Mas vou contar que manhã agitada essa na Fazenda, né? Para eu te resumir tudo isso, coisas que você não vai ver nem na Record. Vamos lá, né? Eu acredito que hoje a Luana possa voltar fazendeira. Eu acho que ela tem mais chances de voltar fazendeira, até mesmo por uma questão física. Ela é muito melhor preparada para isso, tá? Mas a gente vai ter que acompanhar, não dá pra gente saber de antemão. Então, daqui a pouco a gente tá de volta e aí a gente comenta quem tem mais chances de quem foi melhor na prova e como ficou a roça final, né? E aí a gente vai saber quem é que vai embora mesmo, né? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.